Olá, eu sou a Patrícia Giardini e faço parte do projeto Luz de Nossas Almas. Nesta quinta-feira, vamos continuar os estudos sobre a obra A Flores no Caminho, de Amélia Rodrigues. Coube a mim falar sobre o capítulo 11, A Insuperável Lição da Humildade. Antes de tudo, gostaria de fazer uma prece, pedindo a Jesus, nosso Mestre querido, que nos ampare e ilumine nesta noite e em todas as mais que se seguirem pela próxima semana. Que nos ajude a compreender melhor os teus ensinamentos e também a poder repassar a boa nova a todos aqueles que sentimos necessidade. Sê conosco hoje sempre, nos ajudando, nos intuindo. Que assim seja. Então, continuando esta pequena palestra, esta pequena fala sobre esta passagem para a nossa querida Mestre de Amor, gostaria de começar a leitura do capítulo 11. A nossa Amélia Rodrigues sempre muito poetisa, muito inspirada ao falar sobre o Mestre Jesus. E ela começa então a falar sobre o entardecer. O entardecer, em ruborizada coloração, além dos montes, refletindo o leque em luz de ouro sobre a placidez transparente do lago, foi o cenário no qual se apresentou a mensagem de esperança e renovação. Havia murmúrios no ar e expectativas diversas. Espraiando-se as notícias em alvíçaras de singular beleza, os espíritos simples se embalavam embevecidos nas visões pronunciadoras dos tempos vindouros. Acostumados à monotonia dos quefazeres cotidianos, o poviléu e os modestos trabalhadores do mar e das vinhas foram colhidos pelas abençoadas informações do reino de Deus. Israel esperava pela tradição do rei que lhe restituísse o poder e a dominação arbitrária sobre os outros povos. O orgulho da raça, em bafiosa ambição, esperava recuperar as glórias terrenas e transitórias do passado. Mais de 4 séculos de profecias silenciadas pareciam agora quebrados ante a voz do Messias, que atendia os cultos, deslumbrando os pobres e ignorantes. Sucediam-se os comentários desencontrados e as exageradas apreciações. Nunca se escutaria igual àquela outra voz, aquela outra qualquer voz. A autoridade nele se confundia à meiguice e a sabedoria se exteriorizava sem atavios. Sua presença infundia respeito e granjeava afeição. A modesta e colorida Cafarnaum fora aquinhoada com os ensinos, e, dentre os que o seguiam na íntima condição de amigos, muitos eram daquelas bandas frescas e formosas de todos os conhecidos, tornados importantes, até invejados de um para outro momento, desde que foram escolhidos. Que reino afinal seria o dele? Interrogavam-se-lhe todos, entre curiosos e interessados. A verdade é que ele se dizia embaixador de Deus, o Filho de Deus, em missão de reunir as ovelhas ante o seu cajado. Confundiam-se-lhe anseios e curiosidades. As pequenas rodas de ouvintes alongavam-se-lhe em comentários demorados, terminadas suas explanações. Nesse clima de dubiedade e expectação, naquela tarde, enquanto se fizera uma pausa natural, no encontro de costume entre amigos, a astuta Salomé, orgulhosa e dedicada mãe, acercou-se, traindo na face a angustiosa indagação que lhe desejava propor. Como o momento se fizesse próprio, a esposa de Zebedeu, sem delongas ou circunlóquios, foi direto ao assunto. Senhor, desejaria que, ao triunfar a tua luta, quando for instalado o reino, coloques os meus 2 filhos, um
um à tua direita e o outro à tua esquerda. Sem dar-se conta da gravidade da solicitação, exultava, antevendo o futuro radioso e feliz por que anelava. Nem sequer percebeu a expressão de amargura e espanto desenhada nos rostos marcados dos membros do colégio, reunidos pelos vínculos do amor. O mestre, que penetrava o ádito dos corações e conhecia as paisagens das almas, compreendendo o zeloso carinho da genitora apressada, obtemperou. Estarão eles dispostos a beber da minha taça de amargura? A interrogação direta e ante o olhar percussiente encaminhado aos candidatos, estes comovidos redarguiram a uma só voz: estamos dispostos a sorver todo o conteúdo da tua taça de amargura. Havia sincera honestidade na resposta clara e decidida. Jesus, conhecendo os meandros complexos da alma humana e os mecanismos das leis soberanas, sem entusiasmo, esclareceu: é certo que bebereis da minha taça. Quanto, porém, a vos sentardes ao meu lado, ao Pai compete determiná-lo, e não a mim. A resposta concisa e sem qualquer rodeio não encontrou receptividade na família Zebedeu. Os discípulos, porém, tomados de ira, investiram com olhares furibundos e expressões agressivas contra os dois ambiciosos candidatos. Como o momento se fizesse grave, o Senhor, lúcido e calmo, lecionando humildade, condição essencial para a vitória do seu reino, propôs sintético: quem desejar ser o primeiro, seja o escravo, e o servo, o último. Então, antes de continuar a mensagem, vamos nos localizar um pouquinho no que Amélia Rodrigues quis nos trazer. Então, ela quis nos trazer que, mais uma vez, era uma daquelas tardes quentes em Cafarnaum, e que Jesus estava ali conversando com seus discípulos, e que não se reuniam apenas os discípulos, os 12 apóstolos, se reunia também os familiares, as esposas, os filhos, os amigos. Então era um grupo grande que estava presente naquele momento, como sempre quando o mestre estava a conversar com as pessoas. E a Salomé, casada com Zebedeu, ela é então a mãe de Tiago e Marcos, os apóstolos. E eles então, lógico que ao ser questionados se eles estariam dispostos a substituir Jesus, a continuar a divulgação do Evangelho, é lógico que eles disseram que sim, apesar de todos ficarem um pouco surpresos, primeiro com a ousadia de Salomé, que queria privilegiar seus filhos, e um pouco também diante da resposta dos dois apóstolos, que se puseram então a dizer que sim, que eles estariam dispostos a seguir o mestre, a continuar o seu legado, como já foi dito. Mas naquele momento o que se viu foi um momento de falta de humildade, então em que aquela mãe gostaria de ver seus filhos exaltados, mas que ao mesmo tempo em que os outros apóstolos ficaram um pouco irritados com aquela passagem, Jesus teve, como sempre, o cuidado de como responder àquela mãe, tendo ao mesmo tempo autoridade, como diz o texto, e meiguice. Então ele quis trabalhar com essas duas situações sem envolver, mas colocar então para Tiago e Marcos o que realmente lhes esperava. E o que esperava então era que ele não sabia ainda quem iria sentar à sua direita e à sua esquerda.
Ou seja, quem continuaria aquele legado, já que ele pretendia que todos os apóstolos fizessem isso, né? Então ele tinha essa intenção e não quis então causar uma angústia naquela mãe, né? E nem ao mesmo tempo causar uma situação difícil com os demais apóstolos, uma vez que ele desejava que todos se envolvessem no legado que restaria depois da sua morte, né, da morte do seu corpo, da crucificação. Então, Jesus, né, tomou da sua palavra e deu então essas duas respostas. É certo que bebereis da minha taça, ou seja, ele já sabia que ele tinha escolhido as pessoas certas para continuarem no seu legado. E ao mesmo tempo, ele não quis então privilegiar e nem deixar os apóstolos, os dois tristes, né, ao mesmo tempo. E ele disse então que caberia a Deus, Pai Celestial, determinar quem seguiria. E nós sabemos que depois todos os apóstolos foram seguindo. Mas a resposta de Jesus foi muito concisa, foi muito firme, né? E como ele sempre foi, né? Jesus nunca deixou de falar, nunca deixou de responder com firmeza, mas ao mesmo tempo sendo terno, sendo justo diante das suas respostas. Os discípulos, mesmo já conhecendo Jesus, ficaram irritados, né? Porque naquele momento eles todos tinham muita vontade de continuar aquele legado, pois eles tinham deixado muitas coisas para trás da sua vida e eles então desejavam mesmo continuar o legado e ser de alguma forma escolhido, privilegiado, né? Diante dos demais. Por quê? Porque são todos seres humanos, né, cheios de defeitos e virtudes. E como o que essa mensagem deseja exaltar é a virtude da humildade, né, então nós temos essa situação onde nenhum dos apóstolos conseguiu ser humilde. Nem os que foram exaltados pela própria mãe e nem aqueles que receberam a resposta de Jesus, mas que ficaram ali bravos, né, diante daquela situação, irados, como diz Amélia Rodrigues. E ela continua então, que a noite tombou em crepe negro salpicado de estrelas cintilantes. É maravilhoso o jeito que ela fala, né? A gente parece que entra na cena e está lá assistindo. Os últimos reverberos do poente continuavam à distância, coroando as corcovas das montanhas altaneiras longes. Então a gente via que já era um pôr do sol, já era um fim de tarde, já era o início da noite, e que a noite foi avançando e que as estrelas estavam ali, né, e que foi escurecendo, e que a lição foi dada então naquela maravilha que se tornava aquela noite cintilante, com tantos corações amorosos, mas corações humanos, né, vivendo num mundo ainda com espíritos com muito ainda por evoluir, mas ao mesmo tempo num momento em que Jesus esteve aqui na Terra. Então um momento muito grave, né, e ao mesmo tempo um momento muito especial, muito cheio de luz. Ela continua dizendo que os reinos humanos se erguem sobre as bases da dominação odienta e ruim, transformando-se em escombros. Que quando eles são os reinos humanos, né? Que os impérios terrenos se levantam sobre os solos, onde cadáveres insepultos os transformam em pântanos, nos quais se afundam depois. As civilizações grandiosas, erigidas e comandadas pelos punhos da guerra e do orgulho, construções de um dia, passam convertendo-se em ruínas tristes e ermas logo depois. Que os povos se levantam e sucumbem
no voraz perpassar dos séculos e dos milênios. Que o reino de Deus, que vem sendo erguido na mente do homem com os alicerces nas terras dos corações, jamais passará. Seu povo se identificará pelo amor e suas características serão a mansidão, a concórdia e a cordura. É certo que ainda há muito equívoco a tal respeito. Muitas Salomés e candidatos sem número aspiram a posições, lugares e brilho. O tempo, todavia, na soberana tranquilidade de ensinar e corrigir lentamente, cuidará de fixar em cada ser que o primeiro será sempre aquele que se fizer servidor do último. Até esse momento, a insuperável lição da humildade acenará para todos, chamando. Então, a autora espiritual, ela vai falar nesta segunda parte sobre os reinos humanos. Nós sabemos que aqui na Terra não existem os reinos que existem ali do outro lado, né, na pátria espiritual, que existem de acordo com a evolução das pessoas, com a evolução dos espíritos, das almas. E encarnação a encarnação, nós vamos galgando reinos humanos, mas cada vez mais reinos que se aproximam de uma evolução de acordo com o que nós estamos progredindo a cada encarnação. Então, ela deixa claro que o que Jesus quis dizer, que nós não temos ainda nesse mundo em que nós vivemos, os reinos de Deus, os reinos celestes, os reinos puros, né? Os reinos mais evoluídos que nós podemos ter. Que aqui ainda os reinos são muito densos, né? São ainda muito que se aproximam muito do que a gente chama de matéria, né? De matéria que não é tão tênue, né? Uma matéria mais grosseira. Ela fala inclusive dos impérios, né? Dos impérios terrenos, que eles se levantam sobre solos onde as pessoas ainda não têm a condição de se doarem aos outros. E ela vai falando dos povos, né? Dos povos que se levantam e sucumbem no voraz perpassar dos séculos e dos milênios. E ela traz então, né, com essa frase, as coisas que nós vemos até hoje sobre essa evolução que o mundo tem com relação aos povos, e principalmente com relação à busca do solo, da terra, das tradições, né? E com relação às conquistas religiosas, a conquistas de terra, com as conquistas de reinos. Mas esses reinos, eles estão muito longe ainda de ser os reinos que Jesus quis nos dizer. Vai falando então, né, sobre essas civilizações, como por exemplo as civilizações de Israel daquela época, dos hebreus, né, que não é mais a Israel de hoje, né, como nós já sabemos. Os lugares onde Jesus perpassou não são os mesmos lugares e não mantém aquele mesmo encanto da época em que Jesus esteve aqui na Terra. Muitas coisas aconteceram e a gente sabe que a fim de evoluir e de se chegar a um mundo de regeneração, nós passamos por isso mesmo, pelas dificuldades, para que a gente chegue num dia e recupere tudo isso que nós estamos perdendo, mas não de modo a deixar o nosso planeta pior, muito pelo contrário, né? Nós precisamos preservar o nosso planeta, nós precisamos melhorar, e
se nós não conseguirmos pelo amor, né, nós estamos conseguindo através da dor. E é por isso que a gente vê ainda muitas guerras, muitas lutas inglórias, muitas pessoas lutando por material, por conquista, né, e confundindo então a palavra de Deus e as palavras de Jesus nesse sentido, mais exatamente as palavras de Jesus. Que ele coloca, a Amélia Rodrigues coloca sobre o reino de Deus, que ela está sendo erguida na mente do homem e não no seu coração, né? E os alicerces desse coração, dessa nossa mente, dessas nossas conquistas, que isso não passará. Ou seja, com o tempo nós estamos conseguindo galgar essa evolução e que nós não vamos perder tudo isso, mas que nesse momento ainda nós não conseguimos alcançar os reinos celestes, né? Então, fala a nossa mentora que o povo se identificará pelo amor e suas características serão a mansidão, a concórdia e a cordura, ou seja, concordar diante das dificuldades, né? Não haver guerras por conta de conquistas, de pensamentos diferentes. Então é o que fala sobre a concórdia e sobre a mansidão, como nos ensinou Jesus. Tem muito equívoco ainda, né, a esse respeito, muitas Salomés, né, que ela fala, muitas pessoas ainda que querem exaltar os seus e colocar os seus como reis, como pessoas que devam estar acima das outras. Também muitos candidatos, porque o Tiago e o Marcos, não que a gente deva criticá-los, mas eles podiam ter sido mais humildes, mas eles já se colocaram, né, à disposição como se eles tivessem mesmo essa força toda. E Jesus sabia, ele conhecia cada um dos seus discípulos, ele sabia que todos iam passar por muita dificuldade, né? Então, que o tempo traria, então, essa calma, essa lucidez, e nós sabemos o quanto cada um desses apóstolos precisou, depois da morte de Jesus, ser firmes, fortes, para continuar a história, para fazer com que as palavras do Cristo, os ensinamentos do Mestre, que eles perpetuassem até hoje, né, por mais de 2000 anos, e eles conseguiram isso através de muita dor, de muito sacrifício, mas que essa lição nos traga então esse entendimento sobre as nossas capacidades, né, as nossas capacidades naquele momento, e que elas não são as maiores possíveis, né? E nessa frase que Jesus nos deixa, sobre quem desejar ser o primeiro, seja o escravo, o servo do último, é que todos nós devemos servir uns aos outros. E nós queremos, na maioria das vezes, nós queremos ser servidos e não servir. Então, o que ele quis dizer é que não haveria um melhor que o outro, né? Que nós teríamos que entender que se até ele, né, que foi o escolhido para ser o governador do nosso planeta, se até ele pereceu e padeceu nas mãos da sociedade da época, imagine, né, nós, né? Então, se até ele não conseguiu ser servido, imagine nós. Então ele disse, né, que nós temos que ser escravos, nós temos que servir. E isso serve para todos nós, não há um que se destaque mais que o outro. Essa é a lição que fica, né? A lição da humildade. Nós podemos citar outras lições que Jesus nos deixou acerca da humildade, né? Do como ele chegou até a terra, né? Quando ele nasceu, né? Do burrinho, do lugar ali que ele nasceu, naquela manjedoura, naquele estábulo, diante daquelas situações. Depois, mais tarde, quando ele, de novo, né, num burro, ele chegou
e se apresentou no domingo de Ramos para os seus discípulos em Jerusalém, né? Então a gente sabe que Jesus nos deu muitas provas de humildade e que a gente possa então encontrar lição em cada uma delas. Então vamos agradecer a Deus e a Jesus por essas mensagens tão elucidativas acerca do seu reino, acerca do seu legado, acerca da religião que nos liga a Deus e não da religião individual, né? Na religião dos homens, mas no sentido religioso desse ligar que nós temos com Deus. Então, agradecendo a oportunidade de falar sobre esse capítulo 11, eu encerro este falar de hoje com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas à medida que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal e da prática da maldade, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Jesus nos abençoe e nossos agradecimentos a Amélia Rodrigues e a nossa querida Messi de Amor. Até a próxima oportunidade. Boa noite a todos.